Pessoal, queria passar aqui para vocês uma dica muito importante em relação à construção de sucesso de vocês, perfeito? Nessas últimas semanas, eu venho me dedicado muito a estudar muito conceitos básicos e principalmente, né, não só estudar esses conceitos básicos, mas entender como que nós podemos fazer para que a gente possa construir uma das coisas mais importantes que existem hoje na fórmula do sucesso dentro da nossa vida, que, sem sombra de dúvidas, para mim é a disciplina, perfeito? Infelizmente, muitas pessoas elas têm uma dificuldade gigantesca de construir disciplina e compromisso. Eu acho que trazer para vocês, assim, meio que uma receita de bolo, mas mais do que uma receita de bolo, entender como que se dá o processo da construção de tudo isso, né? Eu acho que é fundamental para que você possa fazer de 2024 o ano da virada na tua carreira, na tua vida, né? E eu falo isso porque quando eu vou, por exemplo, para um evento e eu estou do lado dos heads da companhia, não só heads, é óbvio, né? Tem embaixadores performando de forma incrível, tem embaixadores 2.0, 3.0, 4.0, tem influenciadores, né? Principalmente os novos no negócio, fazendo um trabalho maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, né, existem pessoas sempre deixando que pequenos detalhes lhes roubem grandes oportunidades. É assim que funciona, né? Tem gente que deixa com que, pô, as férias das crianças, às vezes a enfermidade de um ente querido, ou se não, cara, é um desafio pessoal específico. É difícil, cara, e eu posso falar para vocês com propriedade de causa, porque eu sou empresário há 17 anos na minha vida. Então, há 17 anos da minha vida, eu tomei a decisão de ser empresário. E como empresário, né, o que eu vou passar para vocês, eu acho que é uma receita de bolo para o empresariado em si, né? Óbvio que é tudo extremamente aplicável dentro da Hive, e na Hive fica tudo muito mais simples, porque Hive é uma forma de empreender muito mais leve, muito mais gostosa, muito mais simples, sem dor de cabeça. Só que ao mesmo tempo que essa forma leve, gostosa e sem dor de cabeça, ela é uma bênção danada, para algumas pessoas isso é uma armadilha. O fato de você não ter, né, que pagar aluguel, condomínio, ter pessoas ali que dependam de um pagamento, então assim, pagar 13º, férias, cara, para muita gente, cara, isso acaba sendo uma baita de uma cilada. As pessoas elas permitem, por exemplo, sair de férias dia 29 de dezembro e voltar a abrir a porta do negócio delas dia 1º de fevereiro. Cara, que loucura, né? Imagina se você tivesse uma loja no shopping, eu duvido que você ficaria um mês com a sua loja fechada. Loucura. Então, eu queria trazer para vocês aqui alguns conceitos que são fundamentais para que você construa sucesso, para que vocês entendam, aprendam e executem o mais rápido possível. São 3 pontos que é uma tríade, é um pilar, pensem num triângulo. Um triângulo, quando eu olho para um triângulo, eu já estou olhando para uma estrutura geométrica sólida, tá? Quando eu olho para um triângulo, eu já olho para uma estrutura geométrica sólida. Então, para você poder construir solidez na tua vida empresarial, você precisa trabalhar esses 3 pontos, tá? O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês, para que você consiga entender que sem isso não vai ter forma de construção de sucesso. Sem essa habilidade desenvolvida, você não irá conseguir construir um resultado positivo de sucesso na tua vida e na tua história. A primeira habilidade se chama diligência. Você precisa construir diligência. E diligência, como conceito, apresenta. É uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência.
Habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. Fica claro aqui, né, o quanto que é importante criatividade, esforçar-se, planejar e execução, principalmente sem procrastinação. Isso, pessoal, é a chave para que você possa ter um resultado positivo na tua vida, construir riqueza. Só que aí você pode me perguntar, tá bom, quais seriam ali os combustíveis básicos, né? E às vezes até se questionar, tá, mas por que que eu não consigo aplicar isso na minha vida? E de uma forma muito clara e transparente, eu queria deixar para você aqui, olhando principalmente do porquê que você não consegue aplicar isso na tua vida, e eu não tenho nenhuma papa na língua para poder falar isso, e eu quero deixar isso assim, e isso cada vez mais que eu converso com as pessoas, tá bom? Cada vez mais que eu estou do lado de algum afiliado, afiliado pró, e às vezes essa pessoa, ela vem me trazer algumas dores, fica nítido para mim, né, que muito da raiz dos problemas dessas pessoas, principalmente em relação ao nosso negócio, eu vou te falar do fundo da minha alma, tá? Não levem no sentido negativo essa palavra, porque eu quero que você se conheça. É a preguiça. Perfeito? Preguiça, tá? É, todo líder, ele tem sim uma autoavaliação muito nítida de si próprio. Se você não tem, comece a desenvolver. E cometer alguns pecados, né, ter algumas falhas, não quer dizer que você é imprestável. Não, nada a ver. Cometer alguns pecados e ter algumas falhas e saber identificá-las, para mim, é o ponto inicial da mudança. Eu só consigo mudar aquilo que eu identifico. Se eu não identifico, eu não mudo. Então você precisa ter essa maturidade. Ter essa maturidade é o que vai te trazer muito resultado pessoal na vida. Hoje o Canina, né, de 17 anos empreendendo, ele é muito melhor do que o primeiro ano. Hoje o Canina de 12 anos de marketing de relacionamento, ele é muito melhor do que o Canina que começou o marketing de relacionamento. Então entender da onde vem a preguiça, eu também encaro como sendo chave fundamental para o teu crescimento. E da onde vem a preguiça? A preguiça ela só vem de 4 pontos, pessoal. Primeiro ponto da onde a preguiça vem: egoísmo. Perfeito? O primeiro ponto que nos traz a preguiça é ser egoístas. Só pensarmos em nós, só avaliarmos o nosso lado. No nosso negócio, é não entender o quanto que a nossa oportunidade, os nossos produtos fazem bem para as pessoas. Estender o nosso negócio, estender o nosso produto vai fazer bem para os outros. Segundo ponto, a presunção, ou seja, a arrogância. Arrogância gera preguiça. Presunção e arrogância em que sentido, Canina? Em achar que você já sabe. Achar que você de verdade não precisa aprender. Achar que você não precisa desenvolver. Ou até uma presunção e arrogância de achar que o que você está fazendo está certo, sendo que todos os seus resultados mostram que não está certo. Eu tive, né, uma situação particular com uma pessoa do meu grupo que a gente junto, né, e é muito lindo isso, eu fico muito feliz quando isso acontece, quando acontece. Nós pudemos constatar que, cara, estava havendo um certo nível de presunção nas atitudes dela, porque tudo que ela fazia, por mais que ela achasse que tivesse certo na cabeça dela, não estava trazendo nenhum tipo de resultado.
E ao ver que não estava trazendo nenhum tipo de resultado, o que nós diagnosticamos? Que o que ela estava fazendo estava errado. Tinha a atitude, que é louvável, tinha a vontade, que é louvável, mas não adianta de nada se o que você faz não surte efeito. Então precisa ser mudado o que você faz. Então vai exigir de você energia, disposição, vontade, né? Que é completamente o oposto de preguiça, para poder aprender o que é certo e executar uma nova forma de abordar, de atuar, de fazer. Terceiro ponto da preguiça: a ignorância e a irresponsabilidade. É nítido, né? Como irresponsabilidade traz preguiça. É o que a gente fala, né? Pô, se você tem uma vida dentro do teu grupo, não é que você seja responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da pessoa, pois você não é. Você não é responsável pelo sucesso e nem pelo fracasso dela, mas você é responsável pela orientação. Você é responsável em passar o norte. Você é responsável por poder criar uma estrutura ou compartilhar todo o teu conhecimento, a tua transpiração para que você ajude aquela pessoa minimamente conquistar algo. Se ela vai ter ou não, meu amigo, minha amiga, não é tua responsabilidade. Agora, a sua responsabilidade consiste na estrutura. Isso sim. E quarta e última chave e visão sobre preguiça. Preguiça gera mais preguiça. Entenda isso para o seu 2024. Preguiça gera mais preguiça. Beleza, Canina. Então tá, como que eu consigo construir diligência, deixando de lado a preguiça? Anotem. Coloca numa letra gigante no teu caderno. Coloca numa letra gigante no seu caderno. Visão. E visão não é somente enxergar algo. Eu juro, eu dediquei muito tempo nessas últimas semanas a estudar sobre visão, a entender visão, a poder trazer com clareza para vocês o que é visão. Porque isso é muito importante, tá, pessoal? Porque as pessoas, principalmente aquelas que não têm um resultado, elas perguntam para nós como trabalhar sem resultado. E não é sobre como trabalhar sem resultado. É como se posturar sem resultado para que você tenha resultado. E nada vai te trazer mais resultado no teu negócio do que visão. E visão, galera, não é somente saber aonde você quer chegar, porque isso eu acho que já foi passado no treinamento Start de 2024 que eu ministrei na primeira semana de janeiro. Ter meta é ter visão. Ponto final. Então você saber onde você quer chegar, pô, nesse bimestre eu quero terminar o bimestre como influenciador 3.0. Pô, nesse semestre eu quero terminar o semestre como embaixador. Cara, ter a clareza da onde você quer chegar, gente, é imprescindível para que você possa ter resultado. Mas aprendam o que eu vou falar para vocês. Então, se vocês anotaram numa letra gigantesca visão em cima, anota embaixo. Visão não é só enxergar aquilo que você quer, é ter um plano detalhado para que isso aconteça. Porque aqui está o gap. Você tem um plano detalhado para que aquilo que você enxergue aconteça, para aquilo que você queira aconteça. Porque se você não tem esse plano detalhado, você não tem visão. Você não tem visão. Você tem um delírio. É diferente. Visão é não só enxergar, mas ter um plano detalhado para. Então vou dar um exemplo para você. Cara, eu quero me tornar influenciador até o final desse mês. Como que tá o teu plano? X pontos serão oriundos de clientes, X pontos serão oriundos de recrutamento, X pontos serão oriundos de recompra. Caramba, para eu poder ter esse nível de recompra, eu preciso falar com algumas pessoas aqui, eu preciso falar com algumas pessoas ali. Então, isso é ter visão. Visão não é só enxergar, visão é ter um plano detalhado. Isso vai fazer você crescer, isso vai fazer você ir para o next step.
Eu hoje tenho claro o que eu preciso fazer para avançar para a Red 2.0. Eu tenho claro o que eu preciso fazer para chegar a partner depois que eu avançar a Red 2.0. Então a minha visão ela está muito estabelecida e específica para avançar para a Red 2.0. Eu já tenho toda a estrutura de estratégias, porque o meu jogo ele acaba sendo um pouco mais macro, do como que eu vou aplicar essas estratégias da maneira correta para que eu consiga esse tipo de avanço. Não é um delírio, não é eu olhar no espelho e falar, uau, eu vou ser Red 2.0, porque isso você não consegue abastecer. Você pode até ter ali um tipo, uau, que legal, que gostoso, eu me sinto bem na segunda-feira. Na sexta, você já olha e fala, ah, velho, será que dá mesmo? Então não é só sobre enxergar, é ter a estratégia. Da onde vai vir ponto? Vai vir de ativação, vai vir de recompra, vai vir de novos cadastros, vai vir de novos clientes de fidelidade. Cara, então aqui, ó, eu quero ter novos clientes de fidelidade, então eu vou fazer 2 degustações. Cara, legal, eu quero ter 2 recrutamentos, 3 recrutamentos, então eu preciso apresentar e falar com umas 10 pessoas. Lembra? Então eu trouxe para vocês no Start 2024 o nosso método de operação diária. E o nosso método de operação diária, para mim, ele é o segredo do segredo segredoso do sucesso. Nada vai te trazer mais resultado financeiro do que aplicar a clareza do método de operação diária. É isso, cara. Quer ser partner? Ó, eu arrisco dizer aqui, tá? Quer ser partner? Método de operação diária. Acabou. Visão. E para encerrar, diligência, visão e esperança. Aí, quando você começa a ler, quando você tem vidas as quais você tem responsabilidade de orientar e de guiar, você começa a buscar é, algumas. Óbvio que muitas coisas, né? Elas acabam estando dentro de um âmbito um pouco espiritual. Não é à toa que, quer queira ou quer não, né? Muitas coisas não são ensinadas na escola, né? A escola, infelizmente, hoje o ensino, eles nos ensina a ser cartesianos e diminuir os nossos sonhos, engavetar nossos desejos. A gente sabe, né? Eu falo isso porque, cara, não adianta, né? Hoje a gente tem uma instituição chamada instituição educacional que, cara, em 300, 400, 500 anos talvez nunca tenha evoluído a ponto de ser disruptivo, né? E a gente sabe hoje que a gente vive numa sociedade que, cara, 95% das pessoas não vivem a vida que gostariam de viver. Então a gente sabe que existe algo errado. E por que eu quero trazer para vocês uma visão de esperança, né? Porque a esperança, ela é a chama diária que vai inflamar você para que você seja disciplinado. Então, a conclusão é que ser diligente, ter a visão e ter esperança é a fórmula para a disciplina. Só que o que é ser esperançoso? O que é esperança? Porque esperança eu não quero trazer só no sentido de caramba, eu sinto, eu vai acontecer. Não. Porque isso você vai cair do cavalo. Se você tratar a esperança dessa maneira, você vai cair do cavalo. Se você tratar a esperança dessa forma, você vai cair do cavalo. Você vai voltar no começo do loop. Porque a esperança, ela não está direcionada a um sentimento. Esperança está direcionada e relacionada à atitude. E sabe qual é a atitude que te traz esperança? A execução do planejamento da visão. Então aprenda uma coisa. Quando você tem a visão de onde você quer chegar, com o plano definido para, o que você deve fazer para ter esperança? Executar o plano. Porque se você não executa o plano, se você para de executar o plano por uma semana, por 2, 3 dias, por um mês,
Sabe o que acontece? Você volta a estaca zero da diligência, da visão e da esperança. Então, por que que nós, heads, por que que muitos embaixadores, por que que muitos influenciadores performam fora da curva? Porque eles têm um plano e eles executam o plano diariamente. Quando você é uma pessoa compromissada diariamente, você queima em crença. Você queima a ponto de contagiar, você queima a ponto de inspirar, você queima a ponto de impactar. Quando você é uma pessoa que diariamente você faz o negócio, quando você está diante de alguém, você influencia. Por quê? Porque você sabe o que você está fazendo, você tem crença, você tem visão, e nós sabemos, né, que 90% das pessoas, primeiro, elas vão se conectar ou vão desejar estar ao seu lado, para depois estar na raiva, por incrível que pareça. Então, se você não passa essa visão, essa crença, essa motivação, essa inspiração, você não recruta, você não obtém cliente. Quando eu, por exemplo, chego para falar de um produto, eu queimo de crença. Por quê? Eu uso todo dia. Eu estudei, eu sei o que aquele produto entrega, eu sei que vai fazer bem para a pessoa, eu executo a venda. Quando eu falo do negócio, eu queimo em crença. Por quê? Porque eu falo do negócio todo dia. Eu renovo a minha visão todo dia, executando o que tem que ser feito. E são três coisas básicas, mas são fundamentais, que se você não criar a disciplina de construir a partir de hoje, você não vai ter aquele resultado. Ai, Caninas, mas eu precisava de 2, 3 semanas de férias. Tudo bem. Mas eu queria que esse ano você fosse uma pessoa tão diligente que você, naturalmente, você vai perceber que você vai chegar no ano que vem e você vai falar assim, Canina, eu não preciso de férias. Porque o negócio ele queima dentro de mim. A crença que eu tenho e a necessidade que eu tenho de exteriorizar isso para as pessoas, porque eu sei que isso pode mudar a vida das pessoas. A crença e a necessidade que eu tenho de melhorar a vida da minha família, ela é superior a qualquer tempo de descanso hoje. Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no sétimo, não foi? Ele não fez 2 dias, deu uma descansadinha, mais 2 dias deu uma descansadinha. Não. Todo sucesso, todo trabalho, toda grande obra, ela precisa do sacrifício e da doação de um certo período. Sim, o descanso, a colheita eterna, ela vai vir. Ela vai vir. Só que primeiro, desenvolva a musculatura da diligência. E para desenvolver tudo isso, aplique a visão e a esperança. Saiba onde queira chegar, com um planejamento claro para isso, e execute esse planejamento diariamente, que você vai fazer de 2024 o ano da tua vida. Beleza? Tamo junto, pessoal. Contem comigo. Vamos para cima, tá? Vamos fazer forte tudo acontecer essa semana. Mais uma vez fica o convite para quem for da região de Campinas. Eu quero estar presencialmente junto com vocês para a gente poder arrebentar nessa quinta-feira no Stockout. Então, que seja uma semana incrível, de muitos novos clientes, de muitas apresentações, de muita colheita para o trabalho que a gente vem realizando, tá bom? Beijo no coração, valeu, tchau, tchau, fui!